Olá, queridos irmãos e amigos em Cristo. Sou o pastor Heitor, presidente do Instituto Vivo Brasil. Aqui estou para mais uma apresentação do nosso programa semanal. Portanto, agora nesse novo formato, um pouco mais curto, um pouco mais prático, para que os irmãos em Cristo e amigos possam assistir melhor. Nesta ocasião, nós queremos apresentar o pregador. O pregador é exatamente o pastor Ezequiel Leopoldino. Ele que é da Igreja Batista Renovada estará trazendo a mensagem de Deus aos nossos corações. Ouçamos, pois. Graça e paz. Queremos falar sobre o tema clamando por um avivamento. E nós cremos que o tempo em que nós estamos vivendo, o tempo da nossa sociedade presente, conhecida como a sociedade pós-moderna, é um tempo que a igreja precisa começar a clamar por um avivamento. Os tempos vividos na nossa era presente têm sido tempos muito difíceis para nós. Tempo de apostasia, tempo de frieza espiritual, tempo em que as pessoas estão se afastando do verdadeiro projeto que Deus estabeleceu para a vida do ser humano. E clamar por um avivamento se tornou algo extremamente necessário. Por quê, pastor? Porque uma vida cristã, ela só cumprirá o seu propósito se ela estiver marcada e debaixo de um grande avivamento. Um tempo de mover de Deus, do mover de Deus, da unção, da graça, do poder de Deus se manifestando através da vida da igreja. Hoje, mais do que nunca, a igreja tem se afastado deste princípio que, com certeza, é primordial para que ela cumpra o ID do Senhor Jesus. Quando ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Mas, de repente, você pode perguntar, pastor, por que é que eu preciso clamar por um avivamento? Qual é o motivo dessa minha necessidade? Primeiro motivo que eu dou a você. Nós precisamos clamar por um avivamento porque foi Jesus que disse que sem avivamento não poderemos cumprir o chamado de forma eficiente. Se você tem um chamado de Deus para a sua vida e quer cumprir esse chamado de forma eficiente, você precisa clamar por este avivamento. Porque foi o próprio Jesus quem disse que sem ele, você e eu, nós não conseguiríamos cumprir cabalmente o nosso chamado. Lá em Lucas capítulo 24, verso 49, Jesus diz assim, olha, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Na parte B, ele traz uma palavra, uma ordem imperativa. Ele disse, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então foi o próprio Jesus quem disse que a igreja só poderia começar a cumprir o seu chamado após receber o avivamento. Ela precisaria ficar, permanecer em Jerusalém, até que a promessa do avivamento acontecesse na vida da igreja. Foi o próprio Jesus também que disse em Atos capítulo 1, versos 8, quando ele disse assim, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Aí sim, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o avivamento é algo extremamente necessário, porque foi o próprio Jesus quem disse que a igreja só conseguiria avançar debaixo de um poderoso avivamento. Mas, pastor, mais um motivo que eu preciso entender da necessidade de ter e buscar e clamar por um avivamento. O segundo motivo que eu dou a você é que nós precisamos clamar por um avivamento, porque somente através de uma vida avivada é que conseguiremos vencer o pecado. Olha, meu irmão e minha irmã, a nossa sociedade tem sido uma sociedade que tem andado de mãos dadas com o pecado. Vivemos em uma geração em que o certo tornou-se errado, o errado tornou-se o certo, pecado já não é pecado para muita gente, porque estamos vivendo uma onda social pautada no relativismo, ou seja, a minha verdade é a minha verdade, a sua é a sua, então com isto não há uma verdade absoluta. Mas nós
que cremos que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, nós cremos que ela sim é uma verdade absoluta para nós. Então, se nós quisermos andar pautados na palavra de Deus para vencermos o pecado que tão de perto nos rodeia, diz a palavra de Deus, nós precisamos viver uma vida debaixo do avivamento. Porque somente um homem, uma mulher, um rapaz, uma moça, um jovem, uma criança cheia do poder do Espírito Santo conseguirá resistir a toda obra do nosso adversário e permanecer em uma vida de comunhão na presença do Senhor Jesus. Então, clamar por um avivamento não é uma opção, é uma questão vital. Viver uma vida debaixo do poder do Espírito Santo é uma questão de vida ou de morte. Aqueles que não tiverem uma vida pautando a sua vida em um poder, no poder de Deus, em um avivamento, terão sérias dificuldades de sobreviver a esta sociedade que caminha de mal a pior. Aí você também pode perguntar, pastor, eu já entendi que eu preciso clamar por um avivamento. Eu já entendi que eu preciso viver uma vida avivada em Deus, debaixo da unção do Espírito Santo, debaixo do poder de Deus, porque eu entendi que Jesus quem disse que é necessário. Eu aprendi que sem o avivamento eu não vou vencer o pecado. E o que acontece, pastor? O que acontece quando o avivamento chega na vida de uma pessoa? Primeira coisa que acontece quando o avivamento chega. Quando ele chega, ele capacita homens comuns a realizarem coisas extraordinárias. Este é um ponto que alegra o meu coração. Quando eu olho para a história da igreja e vejo como que Deus levantou homens comuns, homens improváveis, homens que tinham tudo para não serem nada na vida, mas que experimentaram de uma vida avivada em Deus, foram alcançadas pelo poder do Espírito Santo e através desses homens, através dessas mulheres, Deus realizou obras extraordinárias. Por exemplo, Pedro, o nosso irmão Pedro, era um homem que antes do avivamento era um homem que tinha uma conduta um tanto quanto insegura, não sustentava em pé, o que falava sentado, e era um vacilante na nossa linguagem de hoje. Mas quando Pedro experimentou do avivamento, a sua vida mudou completamente. Se tornou em o primeiro pregador da igreja do Senhor Jesus. E na primeira mensagem de Pedro, ele arrebanhou quase 3.000 vidas para o evangelho do Senhor Jesus. Então, quando nós estamos vivendo uma vida debaixo do avivamento, nós alcançamos, através do poder de Deus, vidas, e vidas são transformadas e restauradas, porque Deus capacita homens comuns para realizarem obras extraordinárias. O que acontece, pastor? Já até falei aqui, adiantei. Quando o avivamento chega, quando o poder de Deus chega, quando a unção chega, vidas são alcançadas, transformadas, restauradas e regeneradas pelo poder do Espírito Santo. Nós sabemos, entendemos muito bem, de que a psicologia, a sociologia, a filosofia são ciências maravilhosas para a nossa vida, mas a única ciência capaz de transformar o homem de dentro para fora é uma ciência chamada regeneração. Ou seja, todo ser humano precisa nascer de novo. Aquilo que Jesus disse para Nicodemos no Evangelho de João, capítulo 3, que tem que nascer da água e do Espírito. Mas isso só é possível quando o homem é alcançado pelo poder do Espírito Santo. E uma vida avivada é um instrumento para levar este avivamento para outras pessoas. Então, nós precisamos, porque quando ele chega, vidas são alcançadas, transformadas, regeneradas e restauradas pelo poder do Espírito Santo que emana, que flui através das nossas vidas. O que acontece quando chega o avivamento? Terceira coisa, para estarmos concluindo a nossa reflexão. Quando o avivamento chega, nós aprendemos. E aqui eu quero chamar a sua atenção e pedir a você que entenda esta minha definição e esta minha colocação.
Quando o avivamento chega, nós aprendemos que não servimos para mais nada nesta vida, a não ser para viver, única e exclusivamente para a glória do nome do Senhor Jesus. Pastor, então o senhor quer dizer que quando o avivamento chegar na minha vida, eu preciso deixar meu trabalho, deixar a minha faculdade, deixar a minha empresa para ser um missionário? Não, pelo contrário. Quando o avivamento chega, você e eu, nós passamos a entender que você é um juiz, não apenas para exercer ali, ser um instrumento para conduzir uma sociedade dentro do judiciário. Mas quando ele chega, você entende que você está nesta posição para implantar o reino de Deus aí onde você está. Na sua faculdade, na sua empresa, no seu trabalho. Quando o avivamento chega, você entende que os recursos que você tem não têm valor em si mesmo, se não for para implantar o reino de Deus. Foi isto que Paulo disse lá em Romanos capítulo 11, verso 36, quando ele disse, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, quando chega o avivamento, nós entendemos que a nossa vida pertence a Deus, que a nossa vida ela deve ser única e exclusivamente para glorificar, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Quando experimentamos desta verdade, a nossa vida ela se alinha com o projeto original do nosso Criador. Então, neste momento, eu quero desafiar a você a clamar por um avivamento na sua vida, na sua casa, na sua família, na igreja onde você congrega. O meu desejo e o meu desafio a você é que você se una a nós neste clamor por um avivamento sobre a nossa nação. Porque o Brasil, ele precisa experimentar de um avivamento. O tempo que nós vivemos hoje só será transformado de verdade se o Brasil experimentar de um grande avivamento. E aí, quando começamos a clamar, quando entendemos o propósito, o avivamento chega. Porque foi o próprio Deus que disse, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versos 14, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O desejo do coração de Deus é que o avivamento chegue na sua vida, na minha vida, na nossa casa, na nossa família e na nossa nação. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa nação, que Deus derrame sobre nós o seu avivamento para que possamos experimentar o que Ageu falou no capítulo 2, versículo 9, em que a glória da segunda casa será bem maior do que a da primeira. Deus te abençoe em o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos em Cristo, agradecemos a Deus a mensagem que veio aos nossos corações neste momento através do pastor Ezequiel, e eu quero continuar pedindo que os irmãos orem por nós, não parem de orar pelos pregadores de várias denominações que aqui estamos toda semana alternando, portanto, falando de Cristo, falando da teologia, falando de doutrinas, fazendo o máximo para que Deus opere em nosso meio um grande avivamento. Gostaria de sugerir aos queridos irmãos para que conversem com seus líderes, para que realizemos congressos de avivamento na sua cidade. Mas, por favor, não é um congresso de avivamento a ser realizado numa igreja só. Nós pedimos que os irmãos reúnam as igrejas das muitas denominações evangélicas sérias. Por favor, esqueçam aquelas que guardam determinado dia da semana. Nós não queremos nada com elas porque são heréticos. Aquelas também que pseudo-denominações que definem, que marcam, que estabelecem uma quantidade de salvos para a vida eterna, também esqueçam essa gente. Os demais, sejam batista, presbiteriano, congregacional, Igreja de Cristo, Maranata, não importa, metodista do Brasil, wesleyana, batista renovado, batista não renovado, como diz o Germano, Igreja da Graça, Igreja sem graça, não importa. Qualquer denominação, aqueles que pregam o Evangelho de Cristo, reúnam-nos, pois, e sugiram através do nosso e-mail, do nosso WhatsApp, para que nós possamos estabelecer o contato e fazer uma grande conferência de avivamento na sua cidade ou na sua região.
No próximo fim de semana, próxima sexta-feira, aqui estaremos com mais uma mensagem de Deus aos nossos corações. Muito obrigado e até lá.